Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aqui sobre Python e PathLib. E a ideia desse vídeo é fazer um resumo das coisas que eu li sobre esse conteúdo em um post lá do site RealPython, que é um site muito legal. Eu resolvi resumir isso tudo e colocar em prática aqui, mostrar as coisas que eu aprendi. Então, eu fiz um post também com esse resumo. O link para o arquivo, para o artigo original está aqui. Vale a pena a leitura dele completo, né? E aí a ideia do meu post é só fazer um resumo e colocar as coisas em prática. PathLib é um módulo, né, da biblioteca padrão do Python, e ele vai trabalhar com uma classe que chama Path, que no lugar de gerenciar os caminhos do nosso sistema operacional usando o string, ele usa essa classe e os objetos advindos dela, e isso facilita, né? Inclusive ele deixa a gente trabalhar independente do sistema operacional, que facilita bastante a nossa vida. Ele dá um exemplo inicial aqui, que a gente vai mexer com ele, mas antes acho que vale passar por esses métodos antes da gente partir para esse exemplo prático. Para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que eu vou cortar ele, né? E aí outros exemplos serão dados na sequência. Vamos iniciar aqui então. Eu já estou dentro de uma pastinha com um ambiente virtual ligado. Vou entrar aqui dentro do nosso terminal Python e a primeira coisa é importar a nossa classe Path from da PathLib. PathLib import Path. Primeiro módulo, CWD. Então, path.cwd, que significa Current Work Directory. Ele me mostra o diretório onde esse comando foi executado. Vocês vejam que eu estou ali dentro do Python, PathLib, YouTube, que é o que vai ser disponibilizado aí no meu GitHub depois para todo mundo acessar. E o home me dá o diretório da minha home, da minha máquina. Esse caminho ele é diferente para outros sistemas operacionais, né? O equivalente ao C2 pontos, user e o nome do usuário lá no Windows e por aí vai. Mas a gente já tem aqui dois métodos da nossa classe. Como que eu faço para ver todos? Se eu usar o dir, passando aqui a path, ele me dá todos esses métodos que eu consigo usar. Então ali, por exemplo, tem o método mkdir, que vai conseguir criar diretório, o método touch, que vai criar arquivo, e alguns outros que estão disponíveis, inclusive, nesse resumo que eu fiz do post sobre o assunto. Se você quiser ver o detalhamento, né, um pouco da explicação, da documentação de cada um desses métodos, basta usar aqui o help. Então, por exemplo, eu quero ver o que o mkdir está fazendo, né? path.mkdir. Não precisa disso. E ele me fala create a new directory at this given path. Ou seja, eu estou criando um novo diretório para o caminho que você passar para ele. E esse exercício você pode fazer para qualquer um desses métodos aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos sair. Uma outra coisa legal de mostrar, que é uma coisa que a gente vai usar ali, é que a gente pode criar, misturar a path, a classe, com strings. Como? Então path.cwd, que é o que a gente já viu, se eu quiser criar uma pasta a mais, vamos colocar aqui uma pasta archive. Vou chamar isso de new folder. Então, o que é meu new folder? Meu archive. O que é o caminho original, né? Treinando aqui um pouco aqueles métodos que a gente viu ali. New folder.parent. Parent. E ele me retorna, né? O parent, eu posso usar ele várias vezes até ele chegar ali no meu home, por exemplo.
e por aí vai. Então, essa ideia de somando a path, a classe path com string, ela funciona e é um jeito, na minha opinião, bastante elegante de trabalhar. E a gente tem também um atributo, que é o atributo file, que nós vamos ver ali na frente, mas eu preciso de colocar isso dentro do módulo que eu vou chamar, e aí ele me passa o caminho da onde aquele arquivo está sendo executado. Então a gente já viu algumas coisas em geral, vamos colocar em prática aqui essa nossa função, esse nosso script para mover arquivos de lugar, tá bom? Ctrl D, vamos abrir aqui o nosso editor de texto. Então eu criei aqui uma pastinha Move Files, tem o nosso arquivo onde o script vai ser criado e os arquivos para serem movidos. Vamos iniciar importando, né? From pathlib import path for file path in path.cwd o novo caminho vai ser igual path archive e aqui eu vou trazer o file path.name, ou seja, esse método aqui ele está me trazendo todos os arquivos que estão dentro do meu diretório atual. Na hora que eu chego nesse arquivo, eu consigo usar esse atributo para saber qual que é o nome do arquivo. E aí sim, agora a gente usa o file path .replace passando o new path. Qual que é o cuidado que a gente tem que tomar aqui com esse script? Esse path archive ele não existe. Então na hora que eu rodar esse script, ele vai me dar um erro falando que esse caminho não existe. Quer ver? E aí o script não vai ser rodado. Está dentro aqui dessa pasta. Is not iterable. Ah, ok. Ele falou que isso eu não posso iterar porque eu esqueci o ponto .glob, que é onde eu vou fazer um filtro. No meu caso, no caso do exemplo aqui, eu estou usando o arroba.txt, mas eu poderia deixar aqui, por exemplo, porque ali dentro só tem txt, né? Poderia deixar o filtro trazendo tudo. Então vamos tentar rodar de novo e ver se ele vai me dar o erro esperado, que era falando que o arquivo de fato não existe, que é o que aconteceu. Então, no such file or directory, a mensagem é um pouco ruim, mas ele está falando, cara, olha, isso aqui, essa pasta não existe. Então vamos criar ela antes, né? Até para a gente usar aquele método mkdir que nós vimos. Path.mkdir. E o que eu quero criar aqui, né? Vamos, new folder vai ser igual. Na verdade, vamos colocar o seguinte: current folder. Qual que é o meu diretório atual? É o CWD. O que vai ser o meu new folder? O meu diretório atual, usando aquela notação que eu mostrei, archive. Beleza. E então eu vou criar isso, já que eu construí, né? Eu vou criar esse novo diretório. Novo diretório criado, eu faço as mudanças aqui, ó, current folder. Então eu vou iterar dentro do meu diretório atual e vou passar aqui o new folder para que ele mova
todos os meus arquivos. Vamos testar para ver se vai funcionar. Aparentemente sim. Só que o que aconteceu? Interessantíssimo esse erro. Ele não moveu os meus arquivos que eu queria, a minha intenção. Ele criou uma pasta archive e ele moveu o requirements.txt. Por quê? Quando eu faço isso aqui, ó, e eu estou executando esse comando de uma pasta antes, vamos voltar aqui no Python. Então vou importar aqui. Se eu faço path.cwd, ele está me falando que o current work directory é esse e não a pasta onde a main está. Por isso que deu errado e ele criou a pasta no lugar errado. Vamos fazer a correção disso usando lá o nosso file que eu mostrei para vocês, que eu comentei lá no início. Então o que isso aqui vai fazer? Vamos até colocar o IPDB aqui. Context igual a 10. Vamos executar aqui, parando o código para ver o que ele vai trazer aqui para a gente. Escrevi alguma coisa errada aqui. Tem um parênteses a mais. Agora vai. Beleza. Qual que é o meu current folder? Agora sim. É esse arquivo main.file, né? Mas eu não quero o arquivo, eu quero o parent dele. Qual que é o parent dele? É de fato o arquivo onde eu quero, a pasta, né? Onde eu quero que essas coisas todas aconteçam. Então eu vou comentar aqui. .parent. Então isso aqui vai me dar essa pasta 01 move files. Dentro dela eu vou criar uma pastinha de arquivo e aí sim eu vou conseguir mover isso tudo. Vamos sair aqui do nosso IPDB, vamos executar de novo. Parece que deu certo. Então agora eu tenho um archive com todos os meus arquivos movidos. Eu vou voltar aqui com o nosso requirements.txt só para corrigir aquela situação. E aí na hora que eu jogar aqui um git status, você vai ver git add que ele falou o seguinte, ó, eu criei três novos arquivos. Na verdade, ele está me trazendo tudo porque eu criei a pasta antes, né? Mas ele está me falando que eu criei esses novos arquivos na pastinha arquivo, que era exatamente o que eu queria. Então, para o vídeo não ficar muito longo, acho que a gente vai dar outros exemplos ao longo do tempo. Deu para praticar aqui algumas coisas, né? Não só o Current Work Directory, aquele método, o home, mostrar aqui como que faz a concatenação para a criação de novos caminhos, a utilização de alguns outros métodos como o mkdir e o replace para a gente fazer a movimentação desses arquivos. Espero que vocês tenham gostado e aí caso tenham gostado e tenham alguma dúvida, aqui embaixo tem uma opção para vocês escreverem comentários para a gente. Ele exige que você esteja logado no GitHub e isso aparece automaticamente não só para mim, mas para todo mundo que estiver lendo esse post, para a gente compartilhar aí coisas interessantes relacionadas a esse conteúdo. Um abraço e tudo de bom.